A primeira lembrança que vinha à mente de quem observasse a menina era o som da chuva batendo no zinco amassado dos barracos, lá no alto da favela, misturado a uma voz infantil que, apesar de tudo, insistia em cantar. A menina chamava-se Isabela, tinha 9 anos e olhos tão grandes que pareciam sempre molhados, como se carregassem dentro deles o reflexo permanente de um temporal que não acabava nunca. Nas vielas de terra batida das favelas de Salvador, onde as enchentes costumavam transformar escadarias em rios barrentos e arrancar portas, telhas e vidas, o nome dela passara a circular como um sussurro, a menina que cura cantando. Naquela noite em que tudo mudara, a chuva caía com uma raiva antiga sobre a cidade, fazendo transbordar bueiros e córregos, e o vento parecia querer arrancar as casas do morro. Isabela ainda podia sentir no corpo o frio daquela água que invadira o barraco em poucos minutos, subindo pelos pés, pelos joelhos, pela cintura, levando embora as poucas roupas, o colchão raso no chão e, por fim, os corpos dos pais, arrastados pela correnteza lamacenta que descia com força pelas encostas. A defesa civil chegara tarde demais. Para a criança, tudo se resumia a flashes. O barulho de coisas quebrando, o grito da mãe, o braço do pai tentando segurá-la, a mão que escorregou, a escuridão. Quando o dia seguinte nasceu, o sol apareceu tímido entre nuvens pesadas, iluminando uma favela devastada, com barracos tortos, móveis encharcados e gente perdida sem saber por onde recomeçar. Isabela estava sentada no degrau de uma escada de cimento, coberta de lama até a cintura, abraçada a um saco de plástico com as únicas coisas que conseguira salvar: uma camiseta do pai, um lenço colorido da mãe e um colarzinho de miçangas azuis que fora da avó. Os vizinhos murmuravam palavras de pena, mas nenhum tinha condições de acolher mais uma boca para a alimentar, especialmente naquele momento em que tantas casas tinham sido destruídas e tanta gente buscava abrigo em escolas e igrejas abarrotadas. A avó de Isabela, Dona Conceição, tinha partido um ano antes, levando consigo a voz forte e doce que enchia o barraco com antigas melodias de matriz africana, aprendidas nas festas de terreiro e nos cortejos de afoxé que desciam pelo asfalto em dias de calor. Era ela quem dizia que cada canção carregava um pedaço de axé, uma energia que não se via, mas se sentia como um abraço quente por dentro do peito. A menina crescera ouvindo aquelas histórias sobre orixás que protegiam o mar, as matas, os ventos e as chuvas, misturadas a cantigas em Iorubá que a avó cantava baixinho na hora de dormir, embalando não só o sono, mas também um sentimento de pertencimento àquela cultura tão viva nas ruas de Salvador. Quando a enchente levou os pais, Isabela compreendeu com uma clareza que doeu como corte, que restava apenas uma coisa realmente sua: a voz. Era pouco para quem não tinha casa, cama, nem prato certo de comida, mas era tudo o que possuía. Na primeira noite em que dormiu na rua, encolhida sob a marquise de um pequeno mercado de bairro, com o estômago roncando e os pés ainda úmidos, ela lembrou de uma das melodias que a avó mais repetia, uma canção lenta, cheia de sílabas que a menina não entendia, mas sentia. Começou a cantar baixinho para enganar o medo e sentiu que o peito apertado se afrouxava, como se alguém tivesse aberto uma fresta para deixar entrar um pouco de ar. Foi nessa mesma noite que algo diferente aconteceu. Um homem idoso, coberto por um cobertor rasgado e deitado sobre um pedaço de papelão, gemia de dor a poucos metros dali. Era conhecido por todos como Seu Mariano, um morador de rua que vivia nas calçadas há tantos anos que ninguém mais lembrava de onde viera. Uma das pernas parecia dura, torta, e ele se arrastava com dificuldade,
apoiado em uma muleta improvisada. Quando Isabela começou a cantar, a melodia ecoou pela calçada vazia, misturando-se ao gotejar da água que ainda caía dos telhados depois da tempestade. O velho, que se queixava de dores constantes, de repente parou de gemer. Abriu os olhos, escutou e, sem entender por quê, sentiu um calor percorrendo a perna que mal se mexia. A menina não percebeu de imediato, perdida no próprio canto, os olhos fechados e as mãos apertando o colar de miçangas azuis como se fosse uma espécie de amuleto. Só quando a voz dele se levantou, rouca, chamou seu nome, que ele mal conhecia, é que Isabela interrompeu a canção. O silêncio que se instalou foi curto. Aos poucos, como se testasse a força de uma ponte nova, o velho começou a movimentar a perna, primeiro o pé, depois o joelho. A dor que antes queimava parecia ter se transformado em formigamento, depois em leveza. Com um esforço incrédulo, ele se ergueu, apoiando-se na parede, e em seguida ficou de pé sem a muleta improvisada. Os poucos transeuntes que passavam àquela hora da noite pararam para olhar, murmurando espantados, fazendo o sinal da cruz ou soltando exclamações baixas, incapazes de explicar o que viam. Não foi de uma hora para outra que a fama da menina se espalhou, mas, aos poucos, a notícia correu pelas esquinas, pelos becos e pelas barracas de acarajé, misturando-se às conversas sobre chuva, política e futebol. Alguns diziam que Isabela era uma santa reencarnada, outros que trazia dentro de si a força dos orixás que a avó tanto reverenciara. Havia quem temesse, achando que mexer com essas coisas era perigoso, mas, diante de uma dor que ninguém mais conseguia aliviar, o medo parecia pequeno. A menina começou a ser chamada para cantar por mães desesperadas com filhos doentes, por idosos cansados e por gente que carregava mais cicatrizes na alma do que no corpo. Ela não entendia o que acontecia, apenas cantava, porque se sentia mais viva assim. Os dias foram passando e Isabela aprendeu a sobreviver com a generosidade irregular de quem havia cantar nas ruas do centro, na região da orla e nas praças cheias de gente, onde o cheiro de mar, de fritura e de gasolina se misturavam no ar quente de Salvador. Às vezes alguém deixava algumas moedas no chão à sua frente, em outras oferecia um pão, um prato de arroz e feijão ou um copo de suco aguado. Em certos fins de tarde, ela subia até um mirante improvisado, de onde se via o mar castigando as pedras e os prédios altos refletindo o sol, e deixava a voz correr junto com o vento, como se chamasse, sem saber, um futuro diferente daquele que parecia escrito no concreto rachado da cidade. Enquanto a vida de Isabela se desenrolava à margem, entre calçadas frias e becos abafados, numa outra parte da cidade, a realidade tinha outra cor e outro cheiro. Nos bairros nobres, com seus prédios envidraçados, condomínios cercados e avenidas largas onde carros importados deslizavam sobre o asfalto, uma mulher de 46 anos vivia o próprio inferno particular. Letícia Ferreira, dona de uma rede de hotéis de luxo que se espalhava por diferentes cidades turísticas do país, passara os últimos meses entre reuniões com investidores, telefonemas urgentes e visitas silenciosas a um hospital particular, onde a primogênita, Maria Clara, travava uma batalha desigual contra a leucemia. Por mais dinheiro que tivesse, Letícia descobrira, com brutalidade, que algumas coisas não se compravam: o sono tranquilo, o apetite da filha, o brilho natural dos olhos adolescentes que se apagava a cada sessão de quimioterapia. Naquela manhã específica, o sol refletia forte no capô do Porsche Cayenne de Letícia, estacionado na garagem impecável de sua ampla casa em Itapuã, um bairro litorâneo conhecido pelas praias, pelos coqueiros
e pelas mansões que conviviam com áreas de comércio intenso e vielas cheias de vida. O mar não ficava longe, e às vezes o cheiro de sal chegava até a varanda, misturado ao perfume das plantas ornamentais cuidadosamente dispostas por jardineiros. Apesar do cenário de cartão postal, o clima dentro da casa era denso. Letícia desceu as escadas com passos firmes, o rosto tenso, os dedos segurando com força a chave do carro. Tinha uma consulta com o médico de Maria Clara, e a expressão dele na última visita não deixara espaço para otimismo. Gustavo, o marido, de 52 anos, a esperava na cozinha, sentado à mesa de mármore, com uma xícara de café intocada à frente. Olheiras fundas marcavam o rosto, que antes sorria com facilidade em eventos sociais e entrevistas sobre o sucesso da empresa da família. Tentou abordar a esposa, dizer algo que não sabia exatamente o que, mas Letícia cortou o ar com um gesto impaciente da mão. Ele mencionou a possibilidade de buscar uma segunda opinião em outro estado, talvez em São Paulo, onde havia clínicas renomadas. Ela respondeu que já tinha sondado todas as possibilidades e que os médicos eram unânimes. Os tratamentos estavam chegando ao limite. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bruno, o filho mais velho, de 19 anos, apareceu na porta da cozinha com a mochila de faculdade jogada num dos ombros, o crachá da Universidade de Medicina pendurado no pescoço. Observou os pais em silêncio por alguns segundos, tentando medir a temperatura daquele momento. Sabia que discutir com a mãe, em especial quando se tratava da irmã, era como cutucar um animal ferido. Mesmo assim, aproximou-se, sugerindo mais uma vez terapias experimentais que vinha pesquisando nos intervalos das aulas, artigos científicos que devorava na tela do celular, noites em claro em fóruns de estudantes e médicos. Letícia o desautorizou na mesma hora, lembrando que ele ainda era apenas um aluno do primeiro ano, não um especialista. Naquele dia, a mulher não queria ouvir sobre probabilidades, protocolos ou riscos. Queria apenas uma saída, qualquer saída, que não fosse assistir à filha definhar, presa a tubos e agulhas. Saiu de casa quase sem se despedir, subiu no Porsche e ligou o motor com um gesto automático. Itapuã, vista do interior do carro luxuoso, parecia mais um cenário do que uma comunidade real. O farol ao longe, o mar azul esverdeado, os vendedores ambulantes, o trânsito misto de ônibus, motos e carros, tudo passava pelo vidro como um filme do qual Letícia sentia não fazer parte naquele momento. Ela apertou o acelerador, com o coração latejando de angústia, tentando chegar à clínica o mais rápido possível. Ao se aproximar de uma área onde o asfalto se estreitava e as calçadas ficavam mais movimentadas, já fora de Itapuã, o trânsito começou a engarrafar. Havia um semáforo quebrado, carros buzinando, vendedores de água gelada e balas se esgueirando entre as filas. Letícia bateu impaciente os dedos no volante, o olhar fixo no relógio do painel. Foi então que uma melodia atravessou o barulho dos motores e buzinas, chegando até ela como um fio de som inesperado. Não era música de rádio, tampouco o jingle de algum vendedor ambulante. Era uma voz infantil, clara e ao mesmo tempo antiga, como se carregasse séculos de memória. Instintivamente, Letícia abaixou o volume do som do carro, que até então tocara músicas escolhidas para distraí-la. A voz vinha da calçada à esquerda, onde um pequeno círculo de curiosos começava a se formar. A princípio, a empresária revirou os olhos, imaginando que se tratava de mais um artista de rua tentando ganhar algumas moedas, algo comum nas áreas mais movimentadas da cidade. Mas havia algo naquela melodia que a desarmou por dentro, um timbre que parecia atravessar a lataria do carro, a pele,
as fibras mais resistentes da descrença. Contra a própria vontade, ela inclinou o corpo para a frente e olhou pelo para-brisa, tentando enxergar entre os carros à frente. A cena que surgiu a seus olhos não se encaixava em nenhuma lógica que conhecesse. No meio da calçada rachada, com uma pequena sacola plástica aos pés, estava uma menina magra, de pele escura, cabelos presos num coque improvisado e um colar de miçangas azuis pendendo do pescoço. Cantava de olhos fechados, as mãos apertadas contra o peito, como se tirasse a voz de um lugar muito profundo. À sua frente, sentado num caixote de madeira, um homem idoso, sujo e mal vestido, mexia com dificuldade as pernas, uma delas claramente debilitada. Enquanto a menina cantava, ele inclinava o corpo para a frente, como se recebesse um sopro invisível. Foi então que, diante do olhar atônito dos poucos que se juntavam ali, o velho se ergueu. Primeiro apoiou as mãos nos joelhos, depois, cambaleante, ficou de pé. Um murmúrio correu entre os presentes, um misto de susto, incredulidade e entusiasmo. O próprio homem olhou para baixo, para a perna que sempre o traíra, e começou a dar passos curtos, desajeitados, como uma criança aprendendo a andar. Alguém exclamou algo sobre milagre. Outra pessoa filmava com o celular, os olhos arregalados. A menina, ainda cantando, abriu os olhos devagar, como se só então percebesse o que acontecera. O canto foi se desfazendo no ar, substituído por um silêncio carregado de espanto. Dentro do carro, Letícia sentiu o coração bater mais rápido, como se tivesse levado um susto físico. O primeiro pensamento foi de negação. Deveria haver alguma explicação racional, uma armação, um truque barato para comover motoristas e arrancar dinheiro. No entanto, algo na expressão do velho, nos seus movimentos trêmulos, no choro descontrolado que ele soltou ao dar o terceiro passo sem cair, parecia bruto demais para ser encenação. A empresária, acostumada a avaliar pessoas, contratos e riscos, sentiu um frio na espinha que não vinha apenas do ar-condicionado. Foi nesse exato instante que uma ideia, tão repentina quanto perigosa, começou a se formar em sua mente. Se aquela menina realmente fazia aquilo que parecia estar fazendo, se aquela voz era capaz de alterar algo tão concreto como a limitação física de um homem, então talvez existisse ali uma chance. Uma chance que nenhum hospital, por mais caro, havia sido capaz de oferecer a Maria Clara. A noção era absurda, beirando o irracional, mas o desespero tem o hábito de bagunçar fronteiras entre o plausível e o impossível. Letícia apertou o volante com tanta força que os dedos ficaram brancos. O semáforo improvisado, controlado por um agente de trânsito, liberou a passagem e os carros começaram a avançar. Em vez de seguir adiante, ela jogou o Porsche para o acostamento, ignorando buzinas e protestos. Quando desceu do carro, o salto alto tocou o asfalto quente e o sol refletiu nos óculos escuros que ela esquecera de tirar. Passou por entre os veículos parados, as portas entreabertas, os vendedores ambulantes e os curiosos, atraída pela voz que já se calara, mas continuava ecoando na cabeça. Chegou à roda de gente e, com uma autoridade que parecia natural, foi abrindo espaço, sem pedir licença, apenas encarando quem estivesse à sua frente. Os olhares se voltaram para a mulher bem vestida que parecia deslocada naquele cenário de calçada desgastada e roupas desbotadas. Ao chegar ao centro do círculo, a empresária parou diante da menina, que a fitou com estranheza, ainda confusa com o burburinho. Os olhos de Isabela subiram lentamente, encontrando os de Letícia. De um lado, uma criança de 9 anos, com roupas gastas, chinelos quase arrebentando e uma sacola plástica por único patrimônio.
Do outro, uma mulher de meia idade, com roupas impecáveis, relógio caro e um carro luxuoso estacionado alguns metros adiante. Entre as duas, um velho que ainda chorava e ria ao mesmo tempo, testando a própria capacidade de ficar de pé. O mundo parecia parado naquele instante, suspenso entre o cheiro de gasolina, o barulho distante do mar e o murmúrio da cidade viva ao redor. Algo estava prestes a se romper. A linha tênue que separava duas realidades tão distintas começava a se desfazer, abrindo caminho para uma história que mudaria a vida de todos aqueles que, sem saber, estavam ligados por um fio de melodia e desespero. A primeira a quebrar o silêncio foi a própria Letícia, ainda ofegante pela pressa com que saíra do carro, a voz embargada por uma mistura de urgência e incredulidade. Perguntou o nome da menina, mas a pergunta saiu mais como uma ordem do que como um gesto de gentileza, carregada do tom acostumado a ser obedecido em reuniões e escritórios. Isabela respondeu baixo, quase num sussurro, apertando instintivamente a sacolinha de plástico contra o peito, como se temesse que alguém lhe tirasse também aquilo. O velho, emocionado, começou a repetir que a dor tinha sumido, que fazia anos que ele não se levantava daquele jeito e que só podia ser coisa de Deus e dos santos. Os curiosos se aproximavam, uns rindo, outros fazendo perguntas, alguns já apontando os celulares para a mulher bem vestida ao lado da criança pobre, farejando uma história que merecia ser filmada e compartilhada. Letícia quase não os via. Tinha olhos apenas para Isabela e para o homem que dava passos incertos à sua frente, como se estivesse aprendendo a andar de novo. Dentro dela, o desespero de mãe se misturava ao raciocínio rápido da empresária, formando um turbilhão perigoso. Se aquela menina realmente tinha algum tipo de dom, aquilo não podia simplesmente se perder na calçada, sob o sol e a poeira. Letícia se abaixou um pouco, tentando ficar à altura da criança, e perguntou onde estavam os pais dela, onde morava, quem tomava conta. A resposta veio seca, direta e ainda assim cheia de dor. Não tenho mais ninguém. Algumas pessoas em volta confirmaram com a cabeça, contando, em poucas palavras, sobre a enchente que levara a família, sobre a menina que agora dormia onde desce, cantando para conseguir comer. Aquilo atravessou Letícia como um espinho, mas não pelo motivo que poderia comover a maioria das pessoas. O que ela viu ali, distorcido pelo desespero, foi a combinação de abandono e necessidade que tornava aquela criança vulnerável. A empresária respirou fundo e, quase sem pensar, estendeu a mão para Isabela, dizendo que queria conversar com ela em um lugar mais tranquilo, que tinha uma proposta. Usou palavras macias, prometeu comida, roupas limpas, um banho quente, talvez até um quarto só para ela. Coisas que para qualquer criança em situação de rua soariam como um sonho distante. Alguns dos presentes franziram a testa, desconfiados, mas ninguém se sentiu com autoridade para intervir. No fim das contas, não ser invisível às vezes parecia um favor grande demais para ser questionado. Isabela olhou ao redor, sentindo o estômago vazio e o peso da sacola leve demais, e, movida por uma esperança cansada, deixou a mão da mulher tocar a sua. Em poucos minutos, Letícia já tinha conduzido a menina até o poste, sob uma chuva de olhares curiosos. Isabela hesitou ao ver o carro brilhante, diferente de tudo o que conhecera até ali, mas a empresária abriu a porta com naturalidade, como se aquele convite fosse um gesto banal. Mandou que ela entrasse, disse que não precisava ter medo, que estava salva. A palavra ecoou na cabeça da menina, que associava salvação a ter o que comer e onde dormir, não imaginando que, a partir daquele momento,
trocaria a liberdade dura das ruas por um tipo diferente de prisão. O velho ainda tentava se aproximar para agradecer mais uma vez, mas Letícia já o ignorava, focada apenas no que considerava sua nova chance. O trajeto até Itapuã foi rápido, embora para Isabela tivesse parecido uma travessia entre mundos. Pela janela, ela via as ruas conhecidas ficando para trás, as paredes rabiscadas, os postes tortos e os ônibus lotados sendo substituídos por avenidas mais largas, prédios organizados e, pouco a pouco, o brilho do mar se aproximando. O cheiro de sal e de comida de rua, que geralmente a fazia salivar, misturava-se agora ao perfume caro que inundava o interior do carro. Letícia mal falava, o olhar preso no caminho, a mente já desenhando planos, calculando riscos, imaginando como convencer a própria família de que aquilo era o certo a fazer, ainda que o certo fosse um conceito cada vez mais distorcido para ela. Quando o portão alto da casa de Itapuã se abriu, com o ranger discreto de motores, Isabela teve vontade de encolher os pés, como se não tivesse direito de pisar naquele chão tão limpo. O jardim parecia de revista, grama aparada, flores alinhadas, palmeiras que balançavam suavemente com o vento vindo da praia não muito distante. A menina apertou ainda mais a sacola de plástico, consciente de que cada objeto dentro dela era um pedaço do mundo antigo que carregava consigo. Letícia, por sua vez, caminhava rápido, como se quisesse chegar ao coração da casa antes que o impulso que a guiava perdesse força. Na porta, quem apareceu primeiro foi Rosa, a empregada de 58 anos, avental impecável e olhos que sabiam ler mais do que as palavras diziam. Trabalhara décadas em casas de família. Conhecia de longe o cheiro de confusão. Ao ver a patroa entrar com uma menina desconhecida, magra, de chinelos gastos, sentiu o estômago apertar. Perguntou com cuidado quem era a criança. Letícia respondeu rápido, chamando Isabela de uma amiga que precisava de ajuda e pediu que Rosa preparasse um banho, roupas limpas e algo para a menina comer. O tom não deixava espaço para perguntas. Isabela foi levada até um dos banheiros de hóspedes. Amplo, azulejos claros, um cheiro de sabonete caro que quase a entonteceu. Rosa encheu o chuveiro, deixou que a água caísse morna e gentilmente ajudou a menina a tirar as roupas sujas de lama e pó, evitando comentar as marcas de arranhões e pequenos hematomas que o corpo frágil trazia. Havia uma delicadeza silenciosa na maneira como a empregada a enxugou com uma toalha macia, muito diferente dos panos ásperos a que estava acostumada nas ruas. Isabela, envergonhada e grata ao mesmo tempo, sentiu um nó na garganta. Fazia muito tempo que ninguém a tocava com tanto cuidado. Enquanto isso, na clínica onde Maria Clara estava internada, Gustavo tentava justificar à filha a ausência da mãe naquela manhã. Falou de compromissos urgentes, de problemas na empresa, de telefonemas inadiáveis. A adolescente, mais lúcida do que os adultos gostariam, apenas assentiu, cansada demais para discutir. Sabia que a mãe não aceitava a ideia de falhar, nem nos negócios, nem na vida familiar, e agora carregava no rosto a culpa cruel de quem sentia estar perdendo uma batalha contra um inimigo invisível. Os médicos circulavam pelo corredor, trazendo gráficos, exames e termos técnicos que, em essência, queriam dizer que o quadro era grave e incerto. Bruno, saindo da aula de anatomia mais cedo do que devia, abria compulsivamente as notificações do celular, procurando qualquer mensagem sobre o estado da irmã. Ao não encontrar nada novo, decidiu ir direto para a clínica, com a mochila pesando nas costas como se estivesse carregando mais do que livros. Não sabia que naquele exato momento
a mãe tomava decisões que alterariam o rumo da família inteira. Entre bisturis, prontuários e termos de consentimento, o futuro da irmã parecia depender de algo que a ciência começava a considerar esgotado, mas o coração teimava em não aceitar. De volta à casa em Itapuã, depois do banho, Isabela foi conduzida por Rosa até um pequeno quarto nos fundos, com uma cama arrumada demais para quem nunca tivera cama própria. Sobre o colchão, uma muda de roupa simples, mas limpa, uma camiseta de algodão e um short de tecido leve. A menina passou a mão pelo lençol, sentiu a textura suave, respirou fundo. Não sabia se podia deitar, se podia tocar em tudo, se aquilo era temporário, como tantas outras coisas que lhe haviam sido dadas e tiradas. Rosa, percebendo o desconforto, disse num tom baixo que ela podia ficar à vontade, que depois traria comida e que não tinha culpa de nada. A frase soou estranha, mas Isabela não ousou perguntar o que aquilo significava. Pouco tempo depois, Letícia entrou no quarto sem bater, o celular na mão e a expressão tensa, como quem luta contra o próprio relógio interno. Falou rápido, explicou que tinha uma filha muito doente, que os médicos já não sabiam o que fazer, que talvez a única esperança fosse aquela voz que ouvira na rua. As palavras foram saindo em cascata, misturando súplica e imposição. Disse que precisava que Isabela cantasse para Maria Clara, que fizesse com ela o que fizera com aquele homem lá fora. A menina tentou dizer que não sabia como aquilo acontecia, que só cantava as músicas que a avó ensinara, mas Letícia não parecia disposta a ouvir dúvidas. Quando Isabela perguntou se, depois de cantar, poderia ir embora, a expressão da empresária endureceu por um segundo, revelando uma rigidez que até então se escondia sob um verniz de gentileza. Letícia respondeu que, por enquanto, era melhor ela ficar ali, que nas ruas era perigoso, que muita coisa ruim podia acontecer com uma menina sozinha. A frase vinha revestida de preocupação, mas o olhar traía a intenção de controle. Acrescentou que, se tudo desse certo, poderia cuidar da vida de Isabela, dar escola, comida, um teto. Era uma oferta tentadora demais para quem nunca tivera garantias. Mas algo dentro da menina se remexeu desconfiado, como se a lembrança da liberdade áspera das calçadas sussurrasse que havia um preço oculto naquela promessa. Rosa, que passava pelo corredor e ouvira parte da conversa, sentiu um arrepio. Conhecia o suficiente da patroa para saber que, quando fixava algo na cabeça, era capaz de cruzar limites perigosos em nome de um objetivo. A empregada lembrou das notícias de crianças em situação de rua que desapareciam sem explicação, das histórias sussurradas sobre gente que se aproveitava da vulnerabilidade dos pequenos. Pensou em intervir, em dizer algo, mas engoliu as palavras, consciente da posição que ocupava naquela casa. Restou-lhe apenas um olhar demorado para Isabela, um olhar de quem, mesmo impotente, já começava a carregar um sentimento de proteção pela menina que acabara de chegar. Naquela mesma tarde, depois de organizar mentalmente os próximos passos, Letícia decidiu que era hora de levar Isabela até a clínica onde Maria Clara estava internada. A justificativa que preparara para si mesma era simples. Precisava testar o dom da menina antes de tomar qualquer decisão definitiva. Mandou Rosa arrumar uma roupa um pouco melhor, prendeu o cabelo de Isabela num rabo de cavalo improvisado e, sem dar muitas explicações, avisou que iriam visitar alguém muito importante. A criança nervosa apertou o colar de miçangas azuis, como se pedisse proteção silenciosa à avó que já não estava ali. O caminho até a clínica, dessa vez, pareceu mais longo para Letícia do que realmente era. Cada semáforo fechado,
Cada carro devagar à frente era um lembrete cruel do pouco tempo que acreditava ter. Maria Clara emagrecera rápido nos últimos meses, os olhos sempre cansados, a pele pálida, denunciando os efeitos da quimioterapia. Por mais que os médicos explicassem os protocolos, as taxas, as chances, a palavra que ecoava na mente da mãe era perda. E agora, sentada ao volante, com uma criança pobre e desconhecida no banco de trás, Letícia oscilava entre a culpa e a esperança, sentindo a própria sanidade escorregar por entre os dedos. Isabela, por sua vez, observava a cidade pela janela, tentando entender em que ponto sua vida tinha mudado de direção daquela maneira tão brusca. Lembrava do velho na calçada, levantando-se devagar, chorando, e das pessoas em volta dizendo que ela era milagrosa. Nunca se considerara assim. Para ela, cantar era apenas a forma de não enlouquecer com a solidão e a saudade. Agora, sentada num carro caro, sendo levada a um lugar desconhecido por uma mulher que falava rápido e decidia tudo sem perguntar, a menina começou a sentir um medo diferente, mais fundo, o medo de não conseguir fazer por aquela filha doente o que, sem entender, fizera pelo homem na rua. Quando chegaram à clínica, o contraste entre o brilho do piso encerado, o cheiro de desinfetante e silêncio controlado dos corredores e o mundo de Isabela ficou ainda mais gritante. Letícia a guiava pela mão, caminhando com passos firmes, acostumada àquele ambiente de médicos apressados e enfermeiras organizadas. Alguns profissionais reconheceram a empresária, acenaram discretamente. Outros olharam com curiosidade para a menina mal vestida ao seu lado, perguntando-se, em silêncio, que ligação poderia existir entre aquelas duas figuras tão diferentes. Ninguém ousou questionar, talvez por respeito, talvez por medo de ultrapassar uma fronteira delicada demais. Ao abrir a porta do quarto de Maria Clara, Letícia sentiu o peito apertar, como acontecia todas as vezes. A filha estava deitada, conectada a um soro, os cabelos ralos cobertos por um lenço colorido que tentava disfarçar a perda. Os olhos, porém, ainda guardavam um brilho adolescente, uma mistura de ironia e doçura que nem a doença conseguira apagar completamente. Ao ver a mãe entrar com uma menina desconhecida, Maria Clara franziu a testa, surpresa. Perguntou quem era, num tom que misturava curiosidade e certo desconforto, acostumada a ver apenas equipe médica, o pai e o irmão naqueles últimos meses. Letícia apresentou Isabela como uma amiga especial, escolhendo as palavras com cuidado, evitando qualquer termo que soasse místico demais na frente dos profissionais de saúde. Disse que a menina cantava muito bem, que queria alegrar um pouco o dia da filha. Por trás daquela explicação simples, havia um pedido silencioso, quase desesperado, que Maria Clara aceitasse aquela presença, que não a rejeitasse logo de início. Isabela, tímida, aproximou-se devagar da cama, os olhos fixos no chão, sem saber se deveria sorrir, falar ou apenas esperar instruções. O silêncio que tomou conta do quarto foi quebrado pela voz cansada de Maria Clara, que perguntou, meio em brincadeira, se a menina era uma cantora famosa que a mãe tinha contratado. Letícia forçou um sorriso, negou, dizendo que apenas a conhecera na rua e achara bonito o jeito como ela cantava. A adolescente, acostumada a perceber nuances, sentiu que havia algo não dito naquela história, mas estava fraca demais para insistir. Voltou o olhar para Isabela e, com uma gentileza que surpreendeu até a própria mãe, perguntou se ela sabia alguma música alegre, daquelas que fazem a gente esquecer um pouco onde está. Isabela respirou fundo. Aquele pedido a atravessou de um jeito diferente, porque, pela primeira vez, alguém não pedia cura,
milagre ou alívio para a dor física, mas simplesmente esquecimento. Lembrou imediatamente das canções que a avó cantava nos dias de festa, quando a casa enchia de gente, cheiro de comida, tambores distantes, se misturando às risadas. Sem pedir autorização, fechou os olhos e deixou que uma daquelas melodias antigas subisse da memória para a garganta, as sílabas em língua africana se soltando pelo quarto branco, colorindo o ar com um ritmo que não combinava com o som dos monitores cardíacos. A princípio, nada aconteceu além do que qualquer um poderia descrever como beleza. A voz da menina, limpa e surpreendentemente forte para alguém tão miúda, encheu o espaço com uma doçura firme, como se as paredes frias ganhassem textura de tecido. Maria Clara fechou os olhos, permitindo-se ser levada por aquela canção que não conhecia, sentindo o corpo relaxar pela primeira vez em dias. A dor que costumava latejar nos ossos pareceu diminuir alguns graus, transformando-se numa espécie de peso morno, suportável. Não era um desaparecimento milagroso, não era uma cura instantânea, mas era um alívio tão raro naquele cenário que para ela já parecia um presente enorme. Letícia observava tudo com atenção quase científica, como se quisesse registrar cada gesto, cada respiração, cada microexpressão da filha. Reparou que o rosto de Maria Clara se suavizava, que a testa deixava de ficar franzida, que os dedos antes tensos agora descansavam sobre o lençol. Viu também que a menina respirava de modo mais profundo, menos entrecortado. Era possível que fosse apenas efeito da música, do relaxamento, da sugestão. Os médicos certamente diriam algo assim. Mas, para uma mãe à beira do desespero, qualquer sinal positivo parecia comprovar aquilo em que, no fundo, ela já queria acreditar. Isabela era a chave que faltava. Quando a canção terminou, o quarto ficou por alguns segundos mergulhado num silêncio diferente daquele de antes, um silêncio cheio. Maria Clara abriu os olhos devagar, olhando primeiro para o teto, depois para Isabela. Disse, quase envergonhada, que estava se sentindo estranhamente melhor, como se tivesse tirado uma mochila pesada das costas. Agradeceu a menina com um sorriso frágil, um tanto surpreso com a própria reação. Isabela, sem entender completamente o que acontecera, sentiu um calor correr pelos braços, a mesma sensação que a acompanhara quando o velho da rua se levantou. Sabia em algum lugar dentro de si que algo tinha sido mexido além do que se via. Mais tarde, quando os médicos vieram fazer a checagem de rotina, encontraram Maria Clara um pouco mais disposta, com apetite para comer uma porção pequena de comida, algo que não acontecia havia dias. Anotaram nos prontuários, comentaram entre si que oscilações assim podiam ocorrer, que nem tudo na evolução da doença seguia uma linha reta previsível. Letícia ouviu os comentários pela fresta da porta, mas dentro dela já não havia espaço para explicações racionais. Para ela, a causa daquela mudança tinha nome, rosto e 9 anos de idade. No retorno para casa, o clima dentro do carro era outro. Letícia mantinha um silêncio tenso, como se tivesse medo de que qualquer palavra estragasse aquilo que começava a tomar forma em sua mente. Isabela, cansada, encostou a cabeça no vidro, olhando as luzes da cidade passarem rápidas. Pensava na menina do hospital, fraca, mas sorrindo, e sentia um misto de alegria e medo. Alegria por ter ajudado alguém que sofria, medo porque, quanto mais funcionava o seu canto, mais parecia presa àquela situação da qual não sabia se conseguiria sair. Ao chegarem à mansão em Itapuã, Letícia tomou a decisão que até então apenas rondava seus pensamentos. Chamou Isabela para a sala de estar, sentou-se à frente dela, cruzou as pernas e, com um olhar intenso,
Começou a explicar que, a partir daquele momento, a menina ficaria morando ali, pelo bem de todos. Falou de forma doce, mas com uma firmeza que não permitia contestação. Disse que nas ruas ela corria perigo, que ali teria comida, cama, roupas e que, em troca, só precisava fazer o que já fazia: cantar. O tom quase contratual da fala fez com que aquelas palavras soassem menos como um convite e mais como uma sentença. Isabela tentou argumentar. Disse que tinha amigos na rua, pessoas que contavam com o seu canto, que não podia simplesmente desaparecer sem avisar. Lembrou do velho, das mulheres que a chamavam para cantar para filhos doentes, dos rostos anônimos que encontravam consolo na sua voz. Letícia, porém, cortou a fala, dizendo que agora a prioridade era Maria Clara, que uma vida valia qualquer sacrifício. A empresária falava como se estivesse num conselho administrativo, pesando custos e benefícios, mas a moeda ali era a liberdade de uma criança. Nos dias que se seguiram, a casa de Itapuã foi se adaptando à presença de Isabela, não como hóspede, mas como uma espécie de segredo mal explicado. Rosa passou a levar comida ao quarto da menina, a ajudá-la com as roupas, a conversar nos intervalos, sempre com a porta discretamente encostada, como se temesse ser pega em algum tipo de desobediência. Percebia que Letícia evitava que Isabela circulasse pelos espaços principais da casa quando havia visitas ou reuniões de trabalho. Ao mesmo tempo, a patroa exigia que, em determinados horários, a menina ficasse pronta para ir à clínica ou, em alguns dias, cantar pelo telefone em chamadas de vídeo, quando Maria Clara não podia receber visitas. Enquanto isso, Gustavo começou a estranhar a frequência das saídas da esposa com a menina desconhecida. Certa noite, decidiu perguntar com mais firmeza quem era Isabela, de onde tinha vindo, se a família sabia, se havia documentos, qualquer coisa. Letícia, irritada, respondeu que ele deveria confiar nela, que estava fazendo o que fosse necessário para salvar a filha e que não tinha tempo para formalidades burocráticas. O medo de contrariar a mulher, somado à culpa por se sentir impotente diante da doença de Maria Clara, fez com que Gustavo recuasse, engolindo a inquietação. Mas uma semente de dúvida tinha sido plantada. Bruno foi o que mais rapidamente percebeu que algo estava profundamente errado. Ao chegar em casa em um fim de tarde, ouviu, vindo dos fundos, uma melodia suave e estranha ao repertório usual da família. Seguiu o som com curiosidade, atravessou o corredor de serviço e encontrou, pela porta entreaberta, a cena que mudaria para sempre sua visão da própria casa. Isabela sentada na beira da cama, cantando baixinho, enquanto Rosa, sentada ao lado, a escutava com lágrimas contidas nos olhos. A menina parou imediatamente ao perceber o rapaz, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Foi nesse momento que as histórias se cruzaram de vez. Bruno, estudante de medicina, já tinha ouvido a mãe mencionar, de forma vaga, uma ajuda especial que estava recebendo, mas nunca imaginara que se tratasse de uma criança em situação de rua transformada, na prática, em recurso terapêutico. Ao se aproximar devagar, apresentou-se, perguntou o nome de Isabela, tentou parecer o menos ameaçador possível. Rosa, com o olhar preocupado, percebeu que talvez aquele fosse o primeiro aliado verdadeiro da menina dentro daquela casa. A partir dali, a amizade discreta entre Bruno e Isabela começaria a crescer, ao mesmo tempo em que a obsessão de Letícia se aprofundaria, empurrando todos para um conflito que ninguém ainda estava pronto para enfrentar. Nos dias seguintes ao primeiro encontro, Bruno passou a procurar Isabela sempre que tinha uma folga entre as aulas e as visitas à irmã na clínica.
Ao contrário da mãe, ele não a via como um recurso, mas como uma pessoa inesperadamente jogada no centro da tragédia da família. Sentava-se no chão do quarto simples, onde a menina dormia, enquanto ela, envergonhada, ficava na beira da cama, abraçada ao travesseiro. Aos poucos foram trocando histórias. Ele falava da faculdade, dos medos de errar com pacientes, da impotência diante da doença de Maria Clara. Ela contava fragmentos da vida antes da enchente, da avó que cantava, do barraco que já não existia mais. Bruno tinha o cuidado de não fazer perguntas diretas demais, mas bastava juntar as peças para entender que Isabela não estava ali por escolha. Ouviu dela que sentia a falta das ruas, por mais duras que fossem, porque lá podia ir e vir, encontrar pessoas, decidir quando cantar. Agora, embora tivesse cama e comida, vivia com a sensação de estar o tempo todo devendo algo, como se sua voz fosse uma moeda que precisava ser usada sempre que Letícia quisesse. O estudante começou a perceber, com um incômodo crescente, que aquilo se aproximava perigosamente de uma forma de cárcere, ainda que escondida sob a aparência de cuidado. Enquanto a amizade crescia nos bastidores, a obsessão de Letícia ganhava contornos cada vez mais claros. A melhora gradual de Maria Clara, que passou a ter dias de maior disposição, menos náuseas e pequenos avanços nos exames, foi sendo associada, na mente da empresária, quase exclusivamente ao canto de Isabela. Os médicos falavam de respostas positivas ao tratamento, de variações normais, de fatores múltiplos. Ela ouvia, mas filtrava tudo a partir da certeza íntima de que o verdadeiro diferencial era a menina. Em vez de aliviar sua angústia, essa crença a empurrou para uma nova fronteira. Se o dom funcionava para a filha, por que não funcionaria para outros? Foi numa madrugada em claro, sentada sozinha no escritório da mansão, que Letícia começou a desenhar mentalmente o que para ela parecia uma ideia brilhante. Conhecia bem o universo dos ricos desesperados, gente que atravessava o mundo em busca de tratamentos experimentais, retiros espirituais, sessões com curadores e guias de toda espécie. Lembrou-se de matérias e livros sobre clínicas e comunidades terapêuticas que misturavam espiritualidade e cura, muitas vezes sem supervisão adequada, e pensou que poderia fazer algo melhor, mais exclusivo, mais rentável. Na sua visão distorcida, não se tratava apenas de dinheiro, mas de criar um lugar onde o sofrimento dos outros também pudesse ser aliviado, desde que passasse pelo filtro de sua gestão. Nos rascunhos de sua mente e logo em anotações discretas em um caderno, nasceu o conceito de uma clínica espiritual de alto padrão, voltada para famílias abastadas com parentes doentes, especialmente em casos em que a medicina já oferecia poucas alternativas. A proposta seria simples e sedutora: oferecer sessões de cura por meio da música ancestral, embaladas em discursos sobre energia, fé, cultura afro-brasileira e bem-estar integral. Tudo isso, claro, por valores altíssimos, que justificaria com o argumento de exclusividade e limitação de vagas. A cifra que rodava em sua cabeça era clara: R$ 500.000 por paciente de longo prazo, o suficiente para transformar o dom de Isabela em um negócio tão lucrativo quanto a rede de hotéis. O detalhe que ela preferia não encarar era justamente o mais grave. O centro de todo esse projeto era uma criança de 9 anos, sem família, sem documentos formais e sem voz nas decisões que a envolviam. Para sustentar a própria narrativa, Letícia começou a repetir para si mesma que estava salvando Isabela, que, não fosse por ela, a menina estaria morrendo pelas ruas, vítima de violência, fome ou tráfico. Era uma forma de se proteger da culpa,
construindo para si o papel de benfeitora, enquanto ignorava deliberadamente que o que fazia se aproximava de sequestro e exploração. Rosa, atenta aos movimentos da casa, percebeu o aumento de reuniões discretas, telefonemas longos e visitas de pessoas que raramente passavam pela sala principal. Em algumas manhãs, chegavam carros caros e Letícia recebia casais bem vestidos em uma sala mais reservada, onde, entre cafés e palavras medidas, começava a testar seu discurso sobre uma experiência transformadora que havia mudado o destino da própria família. Isabela nunca era apresentada diretamente, era citada apenas como um canal especial, um instrumento de algo maior, sempre de forma vaga o suficiente para aguçar a curiosidade e a fé dos ouvintes. Foi numa dessas tardes que Bruno, voltando da faculdade mais cedo, escutou trechos da conversa de Letícia com um casal visivelmente abalado, falando sobre um filho em estado grave. A mãe chorava. O pai perguntava se aquilo era mesmo sério ou apenas mais uma promessa vazia. Letícia, com a segurança de quem já se apresentara inúmeras vezes em salas de reunião, falava sobre resultados surpreendentes com a filha, sobre uma abordagem inovadora que unia ciência e espiritualidade. Quando mencionou valores, o rapaz sentiu um choque físico. Não era uma ajuda, era um negócio. E a peça central daquele negócio era Isabela. Naquela noite, Bruno foi até o quarto da menina com o coração acelerado. Sentou-se à sua frente e, com cuidado, começou a explicar o que vinha acontecendo. Disse que a mãe estava planejando algo grande, que queria usar o dom de Isabela não apenas para Maria Clara, mas para muitas outras pessoas, em troca de muito dinheiro. Viu o rosto da menina empalidecer, os olhos se encherem de lágrimas silenciosas. Ela confessou que já havia desconfiado de alguma coisa, principalmente depois de ser obrigada a cantar via chamada de vídeo para pessoas que nunca via pessoalmente, enquanto Letícia ficava ao lado com expressão calculadora. A reação de Isabela não foi de revolta estrondosa, mas de medo paralisante. Perguntou a Bruno o que poderia fazer, se havia algum lugar para onde pudesse ir, alguma autoridade que acreditasse na sua história. O rapaz, dividido entre o desejo de protegê-la e o receio de destruir de vez a família, hesitou. Como denunciar a própria mãe? Como expor tudo, sem também colocar em risco Maria Clara, ainda frágil, e Gustavo, que mal conseguia lidar com o peso da situação? Eram perguntas pesadas demais para um jovem de 19 anos, mas a presença daquela criança diante dele tornava impossível fingir que não via. Rosa, que ouvira parte da conversa encostada discretamente no corredor, decidiu que não podia mais se limitar à observadora silenciosa. Entrou no quarto, fechou a porta e, com a voz baixa, contou aos dois o que sabia: que Letícia já havia contatado advogados e consultores para estruturar a clínica, que falava em contratos de confidencialidade e termos de responsabilidade, como se isso pudesse legitimar o que planejava. Disse também que ouvira menções a manter Isabela isolada para não ser contaminada por influências de fora. Frase que a deixara especialmente assustada, porque soava como um prenúncio de reclusão ainda maior. A partir daquele momento, uma espécie de aliança silenciosa se formou entre os três: a menina, o estudante e a empregada. Começaram a combinar pequenos gestos de resistência, horários em que Bruno poderia visitar Isabela sem chamar atenção, formas de manter contato com o mundo externo, até a possibilidade de, um dia, pedir ajuda a alguém de fora. Não era um plano totalmente definido. Era mais a tentativa desesperada de não deixar que o controle de Letícia se fechasse completamente ao redor da criança. Ao mesmo tempo,
Todos sabiam que a empresária não reagiria bem se percebesse qualquer sinal de insubordinação. Do outro lado dessa trama, Maria Clara, cada dia um pouco mais forte, começava a sentir algo que a corroía por dentro: culpa. A cada notícia de melhora, a cada elogio dos médicos, a cada sorriso satisfeito da mãe, vinha junto a lembrança de Isabela cantando ao lado de sua cama, exausta depois de longas sessões de melodia. A adolescente, lúcida demais para a tal idade, começou a suspeitar que a menina não estava ali apenas por vontade própria. Notou o jeito tenso com que Isabela apertava o colar, o modo como evitava falar sobre a própria vida quando Letícia estava no quarto, o olhar agradecido que lançava a Bruno e a Rosa sempre que eles apareciam. Numa tarde em que a mãe saiu para uma reunião, Maria Clara chamou Isabela para mais perto da cama e, com uma franqueza delicada, perguntou se ela era feliz ali. A pergunta pegou a menina de surpresa. Por alguns segundos, Isabela quis responder o que achava que a outra queria ouvir, mas a exaustão emocional foi mais forte. Disse, com a voz embargada, que sentia falta da liberdade, que se sentia presa, que tinha medo de negar qualquer pedido de Letícia. Contou, em linhas gerais, sobre a enchente, sobre a vida nas ruas, sobre como foi trazida à força com a promessa de ajuda e agora tinha a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Ao ouvir aquilo, Maria Clara sentiu um peso novo se instalar sobre o peito. Percebeu que, enquanto lutava para sobreviver, alguém estava sendo sacrificado para que ela tivesse uma chance. Não havia pedido por isso, mas isso não diminuía o impacto. Naquela noite, enquanto a mãe falava animada sobre o futuro brilhante da clínica espiritual, a adolescente manteve o olhar baixo, as mãos frias sob o lençol, tentando decidir até onde estava disposta a ir para proteger a menina que, sem querer, se tornara seu anjo e sua prisioneira ao mesmo tempo. Era o início de uma decisão que, quando viesse à tona, colocaria toda a estrutura construída por Letícia sob os holofotes mais implacáveis, os da verdade pública. A virada decisiva começou sem que Letícia soubesse, dentro do próprio quarto de hospital onde acreditava controlar tudo. Com o passar das semanas, a melhora de Maria Clara foi se consolidando nos exames e na aparência. Os médicos falavam de remissão parcial, de resposta surpreendente ao tratamento, de esperança real. A adolescente, porém, não conseguia celebrar sem sentir um nó de culpa. Cada vez que a mãe dizia, com um brilho fanático nos olhos, que nada disso teria acontecido sem Isabela, o desconforto aumentava, como se uma sombra crescesse ao lado de cada boa notícia. Foi numa dessas consultas que Maria Clara percebeu algo que a assustou. Letícia já não fazia tantas perguntas sobre a continuidade do tratamento convencional. Em vez disso, insistia em saber como reduzir medicações, se era possível espaçar procedimentos, como se quisesse que a recuperação da filha ficasse o máximo possível associada ao trabalho espiritual com a menina. O hematologista respondeu com cautela, lembrando que abandonar o protocolo poderia ser perigoso, mas a empresária parecia mais irritada do que preocupada. Na cabeça dela, a ciência começava a ser um incômodo, um elemento que atrapalhava a narrativa que queria vender. Em casa, a clínica espiritual, informal, dava seus primeiros passos. Alguns dos casais que Letícia recebera em reuniões discretas passaram a levar parentes doentes em horários cuidadosamente desencontrados, sempre com a justificativa de sessões privadas de música terapêutica. Isabela era conduzida até uma sala adaptada, com poltronas confortáveis, iluminação suave e imagens cuidadosamente escolhidas
para remeter a elementos afro-brasileiros, mas filtrados de modo estético, quase decorativo. A menina cantava por longos períodos, às vezes até se sentir tonta, enquanto Letícia circulava entre os presentes, explicando conceitos vagos sobre energia e vibração, e já anotando mentalmente quem estava disposto a pagar os valores exorbitantes que sugeria. Bruno passou a observar tudo isso de perto, mas à distância suficiente para não ser imediatamente confrontado. Sabia que, se atacasse a mãe de frente, a resposta seria agressiva e defensiva. Começou então a registrar, com o celular, pequenos trechos de conversas, imagens da sala preparada, documentos deixados sobre a mesa com menções a valores e pacotes espirituais. Não queria expor os doentes, a maioria também vítimas daquele sistema, mas precisava reunir provas do que considerava uma exploração clara de uma criança. Ao mesmo tempo, buscava informações sobre como funcionavam as denúncias à polícia, ao Ministério Público e aos conselhos de proteção à infância na Bahia, tentando entender qual canal seria mais eficaz. A situação ficou insustentável no dia em que Letícia, empolgada com os resultados, anunciou a Bruno e Gustavo que pretendia formalizar o projeto em grande escala. Falou de comprar um terreno afastado, montar uma estrutura com suítes de luxo, contratar uma equipe mínima de profissionais apenas para dar uma aparência de clínica séria, enquanto mantinha Isabela como centro energético do lugar. Chegou a mencionar, sem pudor, a cifra de R$ 500.000 por paciente em regime intensivo, garantindo que havia gente disposta a pagar muito mais do que isso por uma última chance. Gustavo, chocado, murmurou um protesto tímido. Bruno, em silêncio, sentiu algo se partir de vez dentro de si. Naquela noite, trancado no próprio quarto, Bruno tomou a decisão que vinha adiando. Acessou suas redes sociais, onde tinha um número razoável de seguidores entre estudantes de medicina, profissionais de saúde e conhecidos da família. Preparou um fio detalhado, mas sem revelar imediatamente nomes, em que falava sobre uma criança em situação de vulnerabilidade sendo usada como instrumento de um projeto espiritual milionário, descrevendo a exploração, o caráter abusivo da reclusão e o risco de transformar o sofrimento de famílias ricas em lucro às custas de uma menor. Anexou, cuidadosamente editados, trechos de vídeo em que se viam as sessões, a voz de Letícia falando sobre valores e a figura pequena de Isabela, sempre conduzida e nunca apresentada como alguém com vontade própria. Antes de publicar, Bruno respirou fundo e fez uma última ligação para Maria Clara. Explicou em voz baixa o que pretendia fazer, consciente de que o impacto recairia sobre a mãe, mas também sobre a imagem da própria família. A irmã ouviu tudo em silêncio e, ao final, disse apenas que não queria que sua sobrevivência fosse construída em cima da prisão de outra menina. Pediu que ele tomasse cuidado, que protegesse Isabela e afirmou que, se fosse preciso, estava disposta a falar publicamente. Era o empurrão que Bruno precisava. Minutos depois, o fio estava no ar. A repercussão foi muito mais rápida do que ele previra. Em poucas horas, o conteúdo começou a ser compartilhado por perfis de ativistas de direitos humanos, coletivos de proteção à infância e páginas locais de notícias em Salvador. As pessoas se indignavam especialmente com dois pontos: o uso de uma criança pobre e sem família em benefício de uma elite aflita e o caráter quase sectário da proposta de clínica espiritual de luxo. Alguns internautas passaram a cruzar informações, a investigar quem poderia ser a empresária citada de forma velada, e logo chegaram à rede de hotéis de Letícia Ferreira, cuja imagem pública até então
era a de uma mulher bem-sucedida e filantrópica. A partir do momento em que o nome dela começou a ser mencionado diretamente, veículos de imprensa locais decidiram entrar na história. Repórteres passaram a ligar para a família, para a empresa, para a assessoria de imprensa dos hotéis, em busca de declarações. Ao mesmo tempo, denúncias formais começaram a chegar à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, DERCA, e ao Ministério Público da Bahia, com base nas informações do fio de Bruno e nos vídeos anexados. As autoridades, pressionadas pela repercussão e pelo clamor público, iniciaram procedimentos para apurar possíveis crimes de sequestro, cárcere privado e exploração de menor. Na mansão de Itapuã, o impacto chegou como uma explosão. Letícia soube do escândalo pela tela do celular, quando recebeu o link de uma reportagem em que seu nome aparecia em letras grandes, associado a palavras como exploração, menor e clínica espiritual clandestina. A primeira reação foi de negação absoluta. Acusou concorrentes, inimigos políticos, invejosos. Minutos depois, porém, ao reconhecer no vídeo trechos do próprio discurso e a silhueta de Isabela, a negação deu lugar a uma fúria descontrolada. Ela correu pela casa à procura de Bruno, gritando, exigindo saber se ele tinha alguma coisa a ver com aquilo. O olhar firme do filho, que não negou, foi a confirmação que faltava. Enquanto a discussão explodia na sala principal, carros de polícia e uma viatura do conselho tutelar já se aproximavam do portão da casa, acompanhados por uma equipe de televisão que recebera a informação sobre o endereço exato pouco antes. Os vizinhos, curiosos, começaram a se aglomerar nas janelas, vendo luzes giratórias refletirem nos muros altos. Dentro da casa, Rosa, percebendo a movimentação pela câmera da portaria, correu até o quarto de Isabela, o coração aos pulos. Disse para a menina pegar rápido o que tinha de mais importante: o colar, a sacolinha com suas poucas coisas, porque gente de fora finalmente tinha chegado. Isabela, tremendo, não entendeu de imediato se aquilo significava perigo ou salvação. Tinha medo da polícia, acostumada a ver, nas ruas, crianças sendo tratadas como problema, não como vítimas. Mas o tom da voz de Rosa, misto de urgência e alívio, a convenceu a confiar. Quando as primeiras batidas firmes soaram no portão, anunciando a presença da DERCA e de representantes do Ministério Público, a menina estava ao lado da empregada no corredor, escondida parcialmente, mas pronta para ser vista. Do outro lado, Letícia tentava, em vão, organizar um discurso defensivo, alegando que tudo não passava de mal-entendido e que ela apenas acolhera uma criança abandonada. O momento em que polícia, imprensa e família se encontraram no mesmo espaço foi caótico. Câmeras foram erguidas, microfones avançaram, agentes pediram calma. Bruno se adiantou, apresentando-se como o autor da denúncia, entregando pessoalmente cópias dos vídeos e prints de conversas que confirmavam o projeto da clínica espiritual e a ausência de qualquer tentativa séria de regularizar a situação de Isabela. Gustavo, pálido, parecia dividido entre o impulso de defender a esposa e a necessidade de encarar o que, no fundo, já sabia. Letícia, cercada, oscilava entre negar tudo, acusar o filho de traição e dramatizar o sofrimento como mãe de uma menina com câncer. Foi então que, num gesto que ninguém esperava, Maria Clara decidiu que não ficaria calada. Com autorização médica e ainda visivelmente fraca, fez questão de ser levada à sala principal da mansão, onde a confusão se instalara em uma cadeira de rodas empurrada por uma enfermeira. O silêncio que se fez quando ela apareceu
foi quase palpável. A adolescente pediu a palavra, primeiro olhando para Isabela, depois para Bruno, por fim para a mãe. Disse com a voz trêmula que devia a vida à menina, mas que isso não justificava tê-la transformado em prisioneira. Afirmou diante das câmeras que Isabela merecia liberdade, escola, família, não um contrato disfarçado de milagre. As palavras de Maria Clara mudaram o tom de tudo. Deixaram claro para as autoridades e para a opinião pública que não se tratava de uma rebelião inconsequente de um filho contra a mãe, mas de um movimento interno da própria família reconhecendo o erro. Letícia, confrontada pela filha que tentara salvar a qualquer custo, perdeu por alguns segundos a fala. O discurso de que fazia tudo pelo bem de Maria Clara já não sustentava o peso da realidade exposta. Ali, diante de todos, cristalizou-se a imagem de uma mulher que, no desespero, havia atravessado todos os limites éticos possíveis. Os procedimentos legais seguiram seu curso. Isabela foi imediatamente encaminhada ao cuidado do Conselho Tutelar e de uma equipe psicossocial, que passou a acompanhar seu caso, garantindo proteção e afastamento de qualquer influência de Letícia. A empresária, por sua vez, foi alvo de inquérito por sequestro, cárcere privado e exploração de menor, além de investigação sobre possíveis ilícitos financeiros ligados ao projeto de clínica espiritual. A imprensa, com câmeras ainda ligadas, registrou o momento em que ela deixou a mansão escoltada, não algemada, mas claramente submetida a um processo que poderia levá-la ao banco dos réus. A história, porém, não terminaria apenas nos tribunais. Nos meses seguintes, enquanto os processos avançavam, a família Ferreira tomou uma decisão que viria a dar um novo sentido a tudo o que havia acontecido. Gustavo, Bruno e Maria Clara, agora em franca recuperação, iniciaram os trâmites para adotar oficialmente Isabela, não como salvadora ou recurso espiritual, mas como filha e irmã. Foi um processo acompanhado de perto pelos órgãos de proteção, cientes de que seria necessário garantir que a menina tivesse sua voz ouvida e seus direitos respeitados. Pela primeira vez desde a enchente, Isabela sentiu que não estava sendo apenas acolhida por necessidade alheia, mas escolhida por amor. No dia em que a adoção foi confirmada, uma pequena celebração reuniu alguns poucos amigos próximos, profissionais que acompanharam o caso e representantes dos serviços de proteção. Não houve discursos grandiosos nem músicas de espetáculo. Em vez disso, num fim de tarde em que o céu de Salvador se tingia de laranja, Isabela, agora com documentos, casa e escola garantidos, pediu licença para cantar. Escolheu de propósito uma das antigas melodias que a avó ensinara, aquelas que carregavam, na cadência, a memória de quem veio antes. Cantou não para curar feridas físicas, mas para costurar, com a própria voz, a nova história que começava ali. Uma história em que, finalmente, ela não seria mais apenas a menina que curava os outros, mas a criança que também tinha o direito de ser curada. Os meses que se seguiram à confirmação da adoção de Isabela foram marcados por uma rotina cuidadosamente reconstruída, na qual cada passo era acompanhado por profissionais e por uma rede de proteção que nunca antes fizera parte da vida da menina. As equipes do Conselho Tutelar e dos serviços especializados em atendimento a crianças vítimas de violência seguiram de perto o processo, garantindo não apenas a regularidade jurídica da nova família, mas também o suporte emocional necessário para que todos pudessem se adaptar aos papéis que assumiam. Havia sessões regulares com psicólogas e assistentes sociais que ajudavam Isabela a nomear medos antigos, a compreender que agora tinha direitos formalmente reconhecidos
e apoiavam a família Ferreira na tarefa de reparar vínculos sem repetir padrões de controle. Para Isabela, a maior novidade não era a casa em si, embora a mansão de Itapuã ainda lhe parecesse grande demais em alguns dias, mas a sensação de permanência. Pela primeira vez desde a enchente que levara os pais, alguém lhe dizia com todas as letras que ela não precisaria ir embora se algo desse errado, que não estava ali em troca de nada, mas porque havia sido escolhida. As conversas com a equipe psicossocial eram às vezes cansativas. Falar sobre a enchente, sobre a vida nas ruas, sobre o período em que foi usada como instrumento, reabria feridas. Mas, pouco a pouco, ela começou a perceber que compartilhar essas lembranças em ambiente seguro era diferente de revivê-las na solidão das calçadas. A própria casa também mudou. Os cômodos que antes serviram de cenário para reuniões secretas e planos de clínica espiritual foram ressignificados. A sala onde Letícia reunia casais desesperados com promessas confusas foi esvaziada, recebeu livros, brinquedos e uma mesa grande, onde agora se faziam lições de casa, jogos e, às vezes, pequenas celebrações simples. Gustavo, que durante muito tempo se sentira espectador da própria vida, começou a participar com mais presença, acompanhando reuniões na escola, indo a consultas e assumindo, ao lado de Bruno, o compromisso de ser referência estável para Isabela. O processo judicial contra Letícia seguiu seu curso, distante da rotina diária, mas nunca completamente ausente. Isabela sabia que a antiga benfeitora e algoz respondia na justiça, mas foi protegida, tanto pelos profissionais quanto pela nova família, de detalhes que pudessem recair sobre ela como um peso maior do que já carregara. O que lhe explicaram, com palavras adequadas à idade, foi que existiam leis justamente para impedir que crianças fossem usadas, machucadas ou presas, e que essas leis estavam sendo aplicadas. Quando, em uma das avaliações trimestrais previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, perguntaram se ela tinha medo de voltar à situação anterior, Isabela respondeu, com um fio de voz, que sim, mas que, pela primeira vez, sentia que não estava sozinha diante desse medo. A escola foi outro mundo a ser descoberto. Matriculada em uma instituição próxima, com acompanhamento de professores e orientadores preparados para receber crianças com histórico de ruptura e violência, Isabela enfrentou, no início, o estranhamento dos colegas. Alguns já sabiam, pela televisão e pela internet, que ela era a menina do milagre, aquela cuja voz curara uma adolescente rica e derrubara uma empresária famosa. Os olhares curiosos e os cochichos nos corredores a deixavam desconfortável. Por isso, os educadores trabalharam o tema em sala, não como espetáculo, mas como ponto de partida para falar de direitos, proteção e respeito à privacidade das vítimas. Ao mesmo tempo em que se adaptava à nova vida, Isabela precisou renegociar sua relação com o próprio dom. Durante algum tempo, teve medo de cantar. A voz, que fora fonte de sobrevivência e depois instrumento de exploração, agora parecia carregada de memórias contraditórias. Em algumas noites, acordava assustada, ouvindo em sonho os pedidos insistentes de Letícia para cantar mais um pouco, misturados ao som de sirenes e batidas na porta. As psicólogas explicavam que, depois de vivências traumáticas, era natural associar algo neutro ou mesmo bonito, como a música, a experiências de dor e que ressignificar aquilo levaria tempo. Foi Maria Clara quem, devagar, ajudou a reconstruir essa ponte de forma mais leve. Recuperando forças e retomando os estudos, a adolescente convivia com a culpa de saber
que sua melhora estivera ligada a um processo injusto para com Isabela. Em uma tarde de domingo, sentadas na varanda de casa, olhando o mar ao longe, ela pediu à irmã que cantasse, mas deixou claro que não queria cura, nem milagre, nem nada parecido. Disse que queria apenas ouvir, como quem escuta uma história de família. A diferença dessa intenção, tão simples, foi o que permitiu a Isabela, pela primeira vez desde o escândalo, soltar uma melodia sem se sentir pressionada. Dessa vez, a escolha da canção partiu de um lugar mais livre. Isabela lembrou de uma música que a avó costumava entoar em dias tranquilos, quando a chuva ainda era apenas promessa no céu e a vida seguia um ritmo comum na favela. A melodia saiu mais hesitante no começo, mas logo ganhou corpo, enchendo a varanda com aquela mistura de sons africanos e brasileiros que contavam, sem palavras direitas, a história de um povo que sobrevivia a perdas e reconstruções sucessivas. Maria Clara fechou os olhos e, ao final, não falou de alívio físico, mas de uma sensação de estar em casa de um jeito novo, como se a família tivesse se ampliado também pelo som. Aos poucos, a voz de Isabela encontrou novos espaços para existir, desta vez sem a pressão de curar ninguém. A escola organizou uma pequena apresentação cultural sobre a herança afro-brasileira em Salvador, convidando alunos a trazer músicas, histórias e danças de suas comunidades. Isabela foi encorajada a participar, não como milagreira, mas como guardiã de um repertório aprendido com a avó. No dia da apresentação, com o auditório simples decorado com tecidos coloridos, ela subiu ao palco ao lado de outros colegas, sabendo que não era a única a carregar memórias antigas na voz. Cantou uma das canções, explicando brevemente que aprendera aquilo em casa com as mulheres mais velhas de sua família. Recebeu aplausos que não pediam nada em troca. Bruno, acompanhando de perto essa transformação, também passava por mudanças internas profundas. O ato de denunciar a própria mãe o marcara de um jeito que nenhuma aula de ética na universidade poderia prever. Em grupos de estudo e rodas de conversa, era frequentemente chamado a falar sobre o caso, ainda que, muitas vezes, optasse por manter detalhes em sigilo. Aos poucos, percebeu que aquela experiência dolorosa alimentava um compromisso maior com a defesa de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Passou a se envolver em projetos de extensão universitária voltados ao atendimento em comunidades, abrigos e instituições de acolhimento, levando consigo não apenas conhecimento técnico, mas a memória viva do que significava ver alguém ser tratado como recurso e não como pessoa. Gustavo, por sua vez, teve que aprender a ocupar um lugar mais firme como pai. Nas sessões com a equipe multidisciplinar, ouviu, talvez pela primeira vez de forma tão direta, que a omissão também deixara marcas em Isabela. Ainda que não tivesse sido o autor direto da violência, o fato de ter fechado os olhos e silenciado, por medo ou comodidade, contribuíra para prolongar o sofrimento da menina. Lidar com isso não foi fácil, mas, em vez de se encolher, ele decidiu transformar a culpa em gesto. Aproximou-se mais das rotinas das filhas, aprendeu a ouvir sem interromper, a pedir desculpas quando falhava e a se posicionar com mais clareza diante de qualquer sinal de desrespeito aos limites delas. Tudo isso não apagava o passado. Em algumas noites, Isabela ainda acordava assustada, chamando pelos pais que a enchente levara, ou pela avó que lhe ensinara as canções. Em outras, sonhava com o quarto da mansão de Itapuã como se fosse novamente prisão, ouvindo passos de Letícia no corredor. Nesses momentos, encontrava agora braços que a acolhiam. Às vezes, os de Rosa,
que continuara na casa como parte da família ampliada. Às vezes, os de Maria Clara, que sentava ao lado da cama e conversava até que os pesadelos perdessem força. Às vezes, os de Gustavo, que, de forma desajeitada e sincera, oferecia a presença que um dia faltara. A diferença fundamental era que, agora, Isabela não precisava enfrentar sozinha os escombros das memórias. Com o tempo, a história que um dia ocupara manchetes começou a se transformar em algo diferente. Não mais apenas um caso exemplar de exploração denunciada, mas um percurso de reconstrução. Em encontros públicos sobre proteção à infância, algumas das profissionais que acompanharam Isabela passaram a citar, de forma anônima, a trajetória dela como exemplo de como políticas de acolhimento, acompanhamento psicológico e fortalecimento de vínculos familiares podiam, de fato, mudar destinos. Em uma dessas ocasiões, assistida pela televisão, Bruno comentou, emocionado, que ver a irmã correndo pelo quintal, rindo alto, era a melhor prova de que nenhuma lei existia em vão quando usada para proteger. Isabela, ainda menina, não sabia definir em termos técnicos o que tinha acontecido com ela, mas sabia sentir. Sabia que a favela, a enchente, as noites na rua e a voz que curava faziam parte de quem era. Sabia também que agora tinha caderno com seu nome, carteira de estudante, consulta marcada no posto de saúde, gente que a esperava em casa quando o sol se punha sobre o mar de Salvador. E, sobretudo, sabia que seu canto, aquele mesmo que um dia fora usado como mercadoria, agora lhe pertencia de novo. Quando cantava, sentia não só o axé da avó, mas algo novo. O som de uma vida que finalmente começava a ser escrita por ela também. Com o tempo, as rotinas da nova família se misturaram ao pulsar cotidiano de Salvador, de um jeito que fazia com que passado e presente se tocassem sem que um apagasse o outro. As manhãs de Isabela começavam muitas vezes com o cheiro de café e pão na chapa vindo da cozinha, misturado ao som longe das ondas batendo nas pedras de Itapuã. Na televisão ligada, vez ou outra, apareciam reportagens sobre projetos culturais em favelas, crianças usando a música para mudar de vida, grupos de percussão nas periferias da cidade. Nessas horas, a menina olhava para a tela com um sentimento ambíguo de saudade e orgulho, como se visse ali um reflexo de quem fora e de quem ainda era por dentro. Apesar do conforto da casa, Isabela jamais esqueceu as vielas onde crescera. Em algumas tardes, sentia um aperto no peito ao lembrar dos amigos que ficaram, das crianças que continuavam nas ruas, das vozes que talvez precisassem de uma canção como ela um dia precisou. Com o apoio dos profissionais e da família, Rodrigo, um assistente social que acompanhava o caso, começou a organizar visitas pontuais, cuidadosas, às antigas comunidades da menina, sempre em contexto de projetos sociais, nunca sozinha. Nessas visitas, Isabela não era mais a atração milagrosa, mas ponte. Ajudava a apresentar atividades de música e contação de histórias, trazendo um pouco das cantigas da avó para oficinas em centros comunitários que buscavam oferecer alternativas à vida nas ruas. Em um desses retornos, ao subir uma ladeira estreita de paralelepípedos, acompanhada por Bruno e por educadores, Isabela sentiu o coração acelerar. Reconheceu uma esquina onde costumava se abrigar da chuva, uma escadaria na qual brincara de pular poças d'água antes que a enchente mudasse tudo. Havia novos grafites nos muros, meninos jogando bola descalços, mulheres conversando nas portas dos barracos. A favela em si seguia firme, com sua mistura de dureza e beleza. A menina se aproximou de um pequeno grupo de crianças que a observava com curiosidade e,
Quando uma delas perguntou se era verdade que ela tinha estado na televisão, Isabela sorriu e respondeu que, antes de qualquer coisa, tinha sido uma delas. As canções que compartilhava nesses encontros iam ganhando novos significados. Se antes era um escudo contra o medo ou ferramenta de cura involuntária, agora se tornavam também instrumento de memória e afirmação cultural. Em um círculo formado num pátio simples, com caixas de som improvisadas e alguns tambores trazidos por um grupo de música comunitária, Isabela ensinou às crianças uma das melodias ancestrais da avó, explicando que aquilo vinha de muito longe, dos povos africanos que ajudaram a construir a Bahia. Falou dos orixás com respeito, sem transformar a fé em espetáculo, ressaltando a força de uma cultura que sobrevivia apesar de tudo. Ao ver outras vozes pequenas repetindo as sílabas antigas, sentiu que a ancestralidade que carregava não estava mais presa ao trauma. Na casa em Itapuã, as marcas do passado também conviviam com novos gestos. Rosa, agora mais do que empregada, quase avó postiça, inventava pratos que misturavam sabores da cozinha baiana com receitas simples que Isabela lembrava dos pais. Arroz soltinho com feijão grosso, pirão, pedaços de peixe bem temperados, às vezes um acarajé comprado de uma baiana conhecida na orla. Comer em família, sentados à mesma mesa, era um ritual que ajudava a colar pedaços. Em certas noites, Bruno colocava para tocar músicas de terreiros e de blocos afro de Salvador, explicando como aqueles ritmos tinham nascido em contextos de resistência e como ainda hoje eram forma de dizer estamos aqui. Isabela, ouvindo, reconhecia naqueles toques ecos das melodias que conhecia de cor. Itapuã, com seu mosaico de mansões, prédios, comércios e moradias mais simples, também foi ganhando outra cor para Isabela. Antes, o bairro tinha sido apenas cenário do sequestro. Agora, tornava-se espaço de pertencimento. Nas caminhadas de fim de tarde com Maria Clara e Bruno, cruzavam a orla, viam barraquinhas vendendo cocada, turistas tirando fotos, grupos de jovens ouvindo som alto nos carros. Às vezes, paravam próximos a um grupo que ensaiava capoeira ou roda de samba, e a menina observava como a música ali também era ponte. Aproximava desconhecidos, misturava classes, contava histórias de luta, amor e sobrevivência. Era reconfortante perceber que seu dom não era um fenômeno isolado, mas parte de um grande rio sonoro que atravessava toda Salvador. O caso judicial contra Letícia, mesmo afastado da rotina, não deixou de produzir ondas no tecido social da cidade. A imprensa e pesquisadores de direitos humanos passaram a citá-lo em debates sobre exploração de crianças e a fragilidade com que, muitas vezes, meninos e meninas em situação de rua eram tratados. Em audiências públicas e reportagens especiais, mencionavam a importância de ouvir as próprias vítimas, de considerar não apenas a punição dos agressores, mas também o acompanhamento a longo prazo daqueles que sobreviveram à violência. Isabela, protegida do foco direto, às vezes via trechos desses debates na televisão e entendia, ainda que por alto, que sua história agora servia de alerta para que outras não se repetissem. Em uma ocasião especial, uma organização cultural de Salvador que trabalhava com música de terreiro e ancestralidade convidou Bruno e Maria Clara para participar de uma roda de conversa sobre cura, fé e responsabilidade. O evento, realizado em um espaço comunitário próximo ao centro histórico, reunia músicos, líderes religiosos, psicólogos e jovens da periferia, interessados em entender melhor a fronteira entre espiritualidade e abuso. Bruno contou, com cuidado, sua experiência como estudante de medicina que precisou confrontar um caso de exploração travestida de fé.
Maria Clara falou sobre a linha tênue entre a gratidão por estar viva e a necessidade ética de não aceitar que sua melhora justificasse o sofrimento de outra criança. Para Isabela, que assistiu de canto, foi estranho e bonito ver sua história tratada não como lenda, mas como aprendizado coletivo. No cotidiano miúdo, as cicatrizes iam sendo integradas à carne nova. Certos cheiros ainda disparavam lembranças. O de chuva forte batendo no telhado, por exemplo, podia fazer Isabela enrijecer por alguns segundos, voltando à noite em que perdera os pais. Nesses momentos, a família aprendera a não minimizar o medo, mas a estar junto. Fechavam janelas, acendiam luzes, punham alguma música boa para tocar e esperavam a tempestade passar, tanto do lado de fora quanto dentro dela. Ao mesmo tempo, havia alegrias inéditas, como a primeira festa de aniversário que a menina comemorou com bolo, convidados e vela com seu nome escrito correto, registrada em fotos que iriam para um álbum, algo que até então ela nunca tivera. O canto, aos poucos, deixou de ser convocado pelos outros e passou a ser escolha dela. Em alguns dias, Isabela preferia desenhar, correr, brincar de bola ou simplesmente ficar na rede, ouvindo o som de longe das rodas de samba do bairro. Em outros, pegava um caderno e tentava escrever, da maneira que sabia, pedaços de letras inspiradas nas lembranças e nas novas paisagens. A favela vista de cima, o mar batendo nas pedras, a mão de Maria Clara segurando a sua no hospital, o rosto do velho que se levantara na calçada. Bruno, curioso, ajudava a transformar aquelas anotações em pequenas canções, misturando termos que ia descobrindo nos estudos sobre música de matriz africana com as palavras espontâneas da irmã. Num fim de tarde particularmente quente, um grupo de jovens músicos da periferia de Salvador, envolvidos em um projeto que conectava bandas de bairro a coletivos culturais da cidade, convidou Isabela para gravar a voz em uma faixa que misturava percussão de terreiro com batidas modernas. A proposta era simples: usar a arte para falar de infância, fé e resistência nas quebradas. Em um pequeno estúdio improvisado, entre cabos, microfones e ventiladores barulhentos, ela colocou o fone e, pela primeira vez, ouviu a própria voz misturada a instrumentos que lembravam os atabaques que ouvia de longe quando era menor. Não havia ninguém pedindo milagre, ninguém medindo sua utilidade. Havia apenas música. Quando a faixa ficou pronta e foi compartilhada nas redes, chamou atenção não como a música da menina que cura, mas como parte de um movimento maior de arte que nascia nas bordas da cidade e dialogava com o centro. Comentários falavam da força da letra, da beleza da melodia, da importância de colocar vozes de crianças e adolescentes da periferia no protagonismo das narrativas. Isabela leu alguns desses comentários com surpresa. Pela primeira vez, era elogiada por criar algo com consciência, não por algo que acontecera com ela sem que tivesse escolhido. A diferença era enorme e, ainda que não soubesse dizer isso em palavras elaboradas, sentia-se mais dona de si. Em uma noite calma, à beira do fim de mais um dia, Isabela sentou-se sozinha no quintal, olhando o céu meio nublado de Salvador. O barulho da cidade chegava amortecido, um carro passando na rua, risadas distantes, algum cachorro latindo. Brincava com o colar de miçangas azuis, o mesmo que carregara desde a enchente, pensando em quantos lugares ele já tinha visto. Lembrou da avó cantando, dos pais sorrindo cansados no barraco, da água subindo rápido demais, das ruas duras, do poste brilhando ao sol, dos corredores de hospital, das sirenes, das câmeras, dos abraços novos.
Percebeu que sua vida era um fio costurado por muitas mãos, algumas gentis, outras cruéis, e que ainda assim o fio seguia inteiro. Sem se dar conta, começou a cantar baixinho. Não era uma cantiga antiga inteira, nem uma das novas que vinha escrevendo. Era algo no meio, mistura de passado e presente, samba e reza, mar e morro. A voz saiu firme, mas serena, como se soubesse exatamente onde queria chegar. Não havia plateia, nem doente à espera, nem mãe desesperada controlando o tempo. Havia apenas a criança que um dia fora jogada à correnteza e que agora, aos poucos, aprendia a escolher sua própria margem. E enquanto a melodia se perdia pelo bairro, misturando-se aos sons de Itapuã e às lembranças das favelas de Salvador, Isabela, sem formular promessa alguma, intuía que, daqui para frente, qualquer milagre que viesse de sua voz começaria, antes de tudo, por respeitar a criança que cantava.